Bom dia a todos. Nós estudamos ontem calor específico, estudamos capacidade térmica e hoje nós vamos então corrigir alguns exercícios da página 64. O primeiro exercício é o exercício número 23. Se dizemos que a capacidade térmica de um corpo é, por exemplo, igual a 20 calorias por grau Celsius, como você interpreta esta informação? E aí, gente? Como que a gente interpreta essa informação? Eu Pode. coloquei que esse corpo precisa ganhar ou perder 20 calorias para assim variar 1 grau. 1 grau Celsius, né? É 1 grau. a temperatura do corpo. Então, 20 calorias por grau Celsius significa que o corpo, como um todo, precisa perder ou ganhar 20 calorias para alterar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Essa primeira questão é uma questão que envolve apenas interpretação. A segunda questão, ela diz assim, ó, uma fonte térmica fornece calor à razão de 20 calorias por minutos. Um corpo é aquecido nessa fonte durante meia hora e sua temperatura então sobe de 50 graus Celsius para 130 graus Celsius. Desprezando-se as perdas de calor para o ambiente, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo e sua capacidade térmica. Gente, nós temos aqui algumas informações muito importantes. Primeira informação importante que nós temos é que a gente conhece o fluxo de calor dessa fonte, ou seja, a potência da fonte. Essa fonte fornece 20 calorias a cada minuto. Mas essa fonte ficou ligada durante meia hora. Meia hora significa 30 minutos. Olha bem, o primeiro passo então é entender que potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Notem, nós conhecemos a potência, nós conhecemos o tempo, então nós queremos calcular a quantidade de calor. A quantidade de calor, então, ela será a potência vezes o tempo. Qual é a potência dessa fonte? 20 calorias por minutos. Quanto tempo essa fonte ficou ligada? Ela ficou ligada durante 30 minutos. Notem que minutos vai cancelar com minutos. E aí nós vamos encontrar que a quantidade de calor vai ser 600 calorias. Então nós conhecemos agora a quantidade de calor. Notem que a temperatura variou de 50 graus Celsius para 130 graus Celsius. Aí nós temos o seguinte, que a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Mas a temperatura final é 130 graus Celsius. A temperatura inicial é 50 graus Celsius. Então, notem que a variação de temperatura vale 80 graus Celsius. Agora, nós conhecemos a quantidade de calor e conhecemos a variação de temperatura. Então, podemos calcular a capacidade térmica. Lembrem-se que a gente usa o C maiúsculo, né, para capacidade térmica e o C minúsculo para calor específico.
Ora, a capacidade térmica, ela é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Cuidado vocês confundirem esta expressão com esta expressão. Esta envolve calor sobre o tempo. Esta envolve calor sobre variação de temperatura. São duas coisas diferentes. Então agora é só substituir os valores. 8.600 calorias dividido por 80 graus Celsius. Quanto vai dar isso? 7,5 o quê? Calorias por graus Celsius. Gente, o que isso aqui significa? Que ela precisa ganhar, ou seja, 7,5 calorias para mudar sua temperatura em 1 grau. Muito bem, certíssimo. Significa que esse corpo precisa ganhar ou perder 7,5 calorias para alterar em 1 grau Celsius a sua temperatura. No exercício número 25, foi dito assim, ó, um refrigerador retira calor do seu interior à razão de 20 calorias por minuto. Um corpo de capacidade térmica 5 calorias por grau Celsius é colocado nesse refrigerador e nele permanece durante 40 minutos. Sabendo que neste processo o corpo não muda de estado físico, determine, primeiro, a variação da temperatura sofrida pelo corpo. Segundo, a temperatura do corpo ao ser colocado no refrigerador. Nós conhecemos a temperatura final, não é a inicial, como estava sendo interpretado antes. Nós conhecemos a potência e nós conhecemos a capacidade térmica. Nós conhecemos o tempo que ele permaneceu? Permanecendo durante 40 minutos. Ok, então nós vamos seguir um passo semelhante ao 24. Lembrem-se, a potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, a quantidade de calor vai ser potência vezes o tempo. Mas a potência é de 20 calorias por minutos. O tempo é 40 minutos. Notem que minutos vai cortar com minutos e nós vamos ter a resposta em calorias. Isso vai dar então 800 calorias. Ok? Agora, nós conhecemos a quantidade de calor e conhecemos a capacidade térmica. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Nós conhecemos a capacidade térmica? Sim. Conhecemos, que é 5 calorias por grau Celsius. Nós conhecemos a quantidade de calor? Sim. Conhecemos, que é 800 calorias. Nós conhecemos a variação de temperatura? Não. Né? Que é o que está sendo pedido na letra A. Então, a variação de temperatura vai ser, então, 800 sobre 5 graus Celsius. Então, a variação de temperatura vai ser igual a quanto? Aí temos um problema. Cuidado, nós estamos calculando o valor absoluto. O valor absoluto, correto? Que depois a gente tem que saber interpretar. Então, o valor absoluto é 160 graus Celsius. Tem um ponto-chave que falou que colocou dentro do refrigerador. Refrigerador retira calor. Se retira calor, a temperatura está diminuindo, ela não está aumentando. E se ela está diminuindo, ela sofre uma variação de temperatura negativa.
positiva. Então, notem que essa variação de temperatura, ela será negativa. Então, a variação de temperatura vai ser menos 160 graus Celsius. Na letra B, ele está querendo que a gente calcule qual era a temperatura inicial. Então, notem que a variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. A gente conhece a variação de temperatura? Sim. Quanto vale? Menos 160. A gente conhece a temperatura final? Sim. Quanto vale? 20. A gente conhece a temperatura inicial? Não, é o que a gente está procurando. Notem, vou levar isso para lá, trazer o 160 para cá. Então, TI, temperatura inicial, vai ser 20. Ora, está negativo, passa para lá, somando. Mais 160. Eu sabia que era 180. Muito bem. Então, a temperatura inicial é 180 graus Celsius. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa próxima questão para a próxima aula.